Nós está chamando aqui, então, Carmen Livre, está orando então pelo pastor, para que Deus use grandemente em tua obra. Amém. Salve de mão com a paz do Senhor. Oremos pelo pastor. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Pai. Já louvamos, já te adoramos, Senhor, buscamos a tua face, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, meu Pai. Neste momento, Pai, queremos pedir, Senhor, pela vida do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, toma ele em tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, da maneira que tu queres, Senhor. Aquilo que o Senhor quer transmitir à tua igreja, papai. Nós sabemos que o Senhor ama a tua igreja, Senhor. Por isso, Pai, usa ele como um canal de bênção para as nossas vidas, meu Pai. E continua falando conosco a cada instante, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais um dado que o Senhor nos concede, de podermos se reunir com o povo de Deus, a família de Deus. Vamos ler, amados irmãos, a carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Todos encontraram? Amém. Está assim a palavra de Deus escrita. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e da verdade. 14. Para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e boa obra. Amém. Meus amados irmãos, podeis acertar adorando a Deus. Nós vemos que o nosso irmão Paulo, ao escrever essa carta para nós vemos que ele tem várias bênçãos para contar, mas 3 bênçãos importantes que nós vemos nosso irmão apóstolo, chamado, escolhido por Deus, para trazer esta palavra de edificação para nós. Ele traz 3 bênçãos importantes de Deus, que Deus nos concede a eterna consolação. Eu creio que todos aqui já são crentes, amém? Todos são crentes? Todos são filhos de Deus? Amém. Todos já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Amém. Amém? Então somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então nós temos essa eterna consolação. O apóstolo Paulo escreveu isso para nos edificar. E nós somos edificados com esta palavra que é poderosa. Amém. Nós cantamos louvores aqui que nos chamam para ter a intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, ser imitador de Cristo. Se nós realmente cantamos esses louvores, Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Senhor, eu quero que o teu amor tenha mais sobre minha vida. Se nós cantamos isso com sinceridade de coração, isso demonstra, isso revela que nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Mas se nós cantarmos do lábio para fora, sem ser do coração, então precisamos rever os nossos relacionamentos com Deus. Porque Deus nos chamou, Deus te escolheu, Deus vos nomeou, a cada um de nós produzimos frutos.
Então nós vamos falar de 3 bênçãos que nosso irmão Paulo escreveu para nós, da eterna consolação, que é a boa esperança pela graça, o conforto para o nosso coração, a força para praticar e falar o bem através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Pai, que nos amou e nos capacita para a fé. Então o apóstolo Paulo dá 3 bênçãos, do versículo 16 ao 17. Primeiro, a esperança. Segundo, a boa obra. E a terceira, a boa palavra. 3 bênçãos que nós queremos comunicar, compartilhar com os irmãos. Então, Paulo fala dessas 3 coisas boas, que é a boa esperança, boa obra e boa palavra. Boa esperança, boa obra, boa palavra. Isso está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17. A esperança é a âncora do cristão, conforme Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-nos sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A âncora, os irmãos sabem que é necessário para embarcações, para que eles, quando atragam, eles lançam a âncora para que o navio fique seguro. É a esperança de todo que veleja, que navega pelos oceanos. A esperança é a âncora do cristão, significa a esperança fundamentada em Jesus Cristo. A minha esperança, a nossa esperança está em quem? Em Jesus. Nós não podemos colocar a nossa esperança nos governos. Não podemos colocar a nossa esperança nas fábricas. Não podemos colocar a nossa esperança nos chateaus. Não podemos colocar a esperança em coisas materiais. A nossa esperança tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. E nós devemos esperar com paciência. Prosseguindo. A esperança, ela oferece estabilidade e segurança à alma do cristão por meio às tempestades da vida. Tal como uma âncora mantém o navio firme, essa esperança não é um mero sentimento, mas uma confiança firme e segura nas promessas de Deus. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quando Deus promete, Ele cumpre. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até. Ele está presente, Ele é um Deus presente. Amém. Mas por causa do mundo atual que nós estamos vivendo, por causa da tecnologia, por causa dos manjares que o mundo oferece, os outdoor do mundo, então o mundo está chamando, está nos atraindo, tirando a nossa atenção do alvo, que é Jesus Cristo, que a palavra fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós não erramos o alvo. Mas quando nós começamos a olhar para os outdoor do mundo, começamos a olhar para os manjares do mundo, porque o inimigo, ele é ardiloso, ele é astuto, e ele quer nos tirar da presença de Deus. João escreveu que o diabo vem para matar, roubar e destruir, ele quer matar a sua fé. O inimigo, ele não quer que você esteja na igreja adorando a Deus, ele não quer que você esteja adorando o Senhor, ele não quer que você vá morar nas mansões celestiais, porque ele caiu de lá de cima. Então ele vai fazer de tudo para tirar aqueles que estão dentro da casa do Senhor, porque os que estão lá fora estão perdidos. Mas nós que estamos aqui dentro, adorando o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, a nossa esperança sempre foi Jesus e é Jesus. E quem deu essa esperança para nós foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso a nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus.
é construir a nossa casa na rocha, que é Jesus. O firme fundamento, o alicerce da casa tem que estar em Jesus. Mas uma confiança firme e segura nas promessas de Deus, tomando-se suporte inabalável em tempos de dificuldade, no tempo de medo e de dúvida. A nossa esperança está sempre em Jesus, em Deus. Nele você pode confiar. Quando você medita na palavra do Senhor de dia e de noite, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te renovando, o Senhor está te curando, o Senhor está te libertando, o Senhor está te transformando. Mas quando nós deixamos de nos alimentar espiritualmente, tornamos presa do inimigo, que ele lança a sua seta, os seus dardos inflamados para tentar nos destruir. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, ele é ardiloso. E nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai para que não caíreis em tentação. É ter tempo de vigiar, é tempo de crer que Jesus vai voltar. A nossa esperança é a volta dele. Prosseguindo. A palavra de Deus nos fala que são felizes cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Salmo 146, versículo 6. Felizes são aqueles cuja esperança está no Senhor. A minha esperança, a nossa esperança tem que estar no Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Os homens admiram as grandes obras da natureza. Quando as pessoas vão em lugares lindos da natureza, a pessoa fica, sabe, aquele canto de ver a obra-prima que Deus fez. Mas esquece de entender que o nosso Deus é soberano. É Ele que nós devemos glorificar e dar honra e a glória para Ele, Jesus. A obra deve ser praticada a prática do cristão. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: façam tudo de coração, como para o Senhor, e não para os homens, pois vocês sabem que receberão do Senhor a recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão ou inútil. E a prática das boas obras como atos de amor, serviço ao próximo, é a parte fundamental da vivência cristã, pois são frutos da fé genuína e não um meio de justificação. O cristão deve realizar essas obras para a glória de Deus. Nós devemos realizar essas obras para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer para Deus é para a glória de Deus. E a palavra deve ser a pronúncia do cristão. O cristão tem que pronunciar palavras de vida eterna. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: não saia de vocês nenhuma palavra suja, mas apenas que for de boa e apropriada para edificar e dar graça aos que ouvem. Então nós temos que ter palavras que edificam nossos irmãos, palavra que fortalece nossos irmãos, palavra que constrói, é a palavra que exalta o nome de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 6: a vossa linguagem seja sempre sábia e agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Então são 3 pontos que nós vamos falar. Primeiro, vamos falar sobre a esperança. Segundo, a boa obra. Terceiro, a boa palavra. Então, boa esperança. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação
e boa esperança. Vou ler de novo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus, que nos amou em sua graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Nós estamos servindo, amados irmãos, um Deus poderoso, um Deus que conhece a minha vida. Ele sabe meu deitado, meu levantado, meu assentado. Antes que a palavra seja por meus lados, Deus já sabe, porque Ele te conhece, Ele nos conhece melhor que eu mesmo. Deus nos conhece e sabe todas as nossas fraquezas. Por isso que a melhor coisa é render aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu quero fazer a tua vontade. Quando nós submetemos a vontade de Deus, que é perfeita, agradável e boa, nós temos prazer de adorar o Senhor, nós temos prazer de louvar o Senhor, nós temos prazer de congregar, nós temos prazer de orar pelos meus irmãos, porque nós vamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Eu vou estar sendo um imitador de Cristo. Paulo escreveu: seres meus imitadores como eu sou de Cristo. Os irmãos sabem as perseguições que Paulo sofreu, os irmãos sabem as injúrias que Paulo sofreu, as prisões que Paulo sofreu, os irmãos sabem disso. Mas ele diz: tudo eu posso daquele que me fortalece. Quem é que fortalece? É Deus que fortalecia Paulo no meio das perseguições, das crises, no meio da tortura, no meio dos naufrágios. Deus que fortalecia Paulo. E muitas vezes nós estamos passando por tribulação e por dificuldade, nós murmuramos, nós reclamamos e falamos: Deus não está vendo, Deus está vendo. Só que é uma forma que Deus usa para trabalhar conosco, para nos moldar, para que a essência de Cristo apareça em nós, o bom cheiro de Cristo possa exalar de nós, que é cheiro de vida, não cheiro de morte, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Mas se nós não estamos exalando o bom perfume de Cristo, nós precisamos nos humilhar aos pés de Jesus e falar: Jesus, eu estou falhando, eu não estou exalando o bom cheiro de Cristo, porque o cheiro de Cristo é vida, o cheiro de Cristo é paz, o cheiro de Cristo é alegria. E nós precisamos ter um relacionamento mais íntimo, porque nós estamos deixando que o mundo venha nos moldar. Nós somos moldados pela palavra de Deus. Nós temos a natureza de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo. Vamos dar liberdade ao Espírito. Deixe o Espírito Santo comunicar as verdades de Deus no teu coração, através da palavra. Deus usa o pastor, Deus usa as crianças, Deus usa para falar conosco. Muitas vezes eu falo: essa palavra não é para mim, aquela palavra não é para mim, aquela palavra é para aquele irmão que faltou, e assim a gente vai desvirtuando o que Deus está falando comigo, o que Deus está falando conosco. E o Senhor sempre fala: fica com medo, dá no teu coração. Quando nós entregamos o nosso coração para Deus, nós estamos dizendo: Senhor, Tu estás no controle. Eu renuncio às minhas vontades para fazer a Tua vontade. Aí nós vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, Deus vai acrescentar aquilo que você precisa, que você necessita. Ainda vai dar em abundância para você poder compartilhar com outros. A nossa esperança está na palavra de Deus, que a palavra limpa, a palavra transforma, a palavra liberta. A palavra de Deus tem todo o poder no céu e na terra. Porque a palavra fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os homens aí do mundo estão tentando impedir que as Bíblias sejam lidas nas escolas, nas bibliotecas, nas repartições, estão proibindo tudo. Porque a palavra é que liberta, a palavra da verdade, a palavra que é verdade. O mundo não quer ouvir. Mas nós somos da luz, e se nós somos da luz, nós temos que deixar que a palavra apareça em nós. Nós somos a palavra demonstrada. Porque a minha esperança está no Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos acompanhando o noticiário, nós vemos tantas injustiças acontecendo no Brasil, tantos inocentes sendo presos.
Ouvindo notícia que deixa o ouvido tinindo. Nunca aconteceu isso na história do Brasil, está acontecendo. Mas Deus já viu antes que ia acontecer. Mas que era para o povo clamar a Deus, buscar a Deus, que Deus ia guardar os seus. E o profeta escreveu: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nos fazem. Mas nós não estamos clamando, nós estamos aceitando o que o mundo está impondo. Se nós somos da luz, nós temos que deixar a palavra de Deus sair dos nossos lábios para comunicar as verdades eternas. A nossa esperança está em Deus, que fez os céus e a terra. Prosseguir. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu a eterna consolação e a boa esperança. Deus nos oferece uma esperança duradoura, consolação através da sua graça e um alívio permanente em momentos difíceis. Alívio permanente em momentos difíceis, como no meio da tempestade Deus está presente. Vai vir a tempestade, mas Ele vai estar com você, vai estar conosco. Não importa se você está conosco. E a tempestade não vai nos atingir, porque Deus está conosco. Creia na palavra. Não falou aqui que Ele dá no meio da tormenta, no meio da dificuldade, testemunhou. Deus, pelo Espírito Santo, trouxe aqui para ouvir a palavra, e a oração do pastor, do justo, trouxe uma esperança, uma alegria, uma paz no coração do nosso irmão. E ele começou a meditar na palavra, a ler a palavra, fazer o discipulado, descer as águas batismais. Foi o Espírito Santo que o conduziu aqui. Mas Deus quer que nós também trazemos outras almas para que venham ao conhecimento da verdade, porque nós temos a esperança. Nós temos a alegria da salvação, nós temos a paz. Mas quem está ao teu lado não tem alegria, não tem paz, não tem Jesus. Você tem Jesus. E nós precisamos deixar essa luz brilhar em nós, para que eles venham ter essa esperança também que nós temos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sábios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo como capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação. Nós estamos esperando, nós estamos aguardando a trombeta soar. Porque nós cremos na palavra. A palavra fala que a trombeta vai soar, e os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós vivos seremos transportados, transladados ao encontro de Jesus nas nuvens. E vamos participar das bodas do Cordeiro, vamos participar do tribunal de Cristo, onde nós vamos receber os galardões por aquilo que nós fizemos pelo reino de Deus. E o que nós temos feito pelo reino de Deus? Reclamamos, murmuramos, encolhemos nossas mãos. Deus conhece, Deus sabe. Deus nos deu o seu único Filho, Jesus, para nos dar a vida eterna. Deus nos deu o seu grande amor revelado, a essência, Jesus, para nos salvar da condenação eterna. A nossa esperança da nossa salvação é a volta de Jesus. Porque Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci. Jesus não mentiu que nós não passaríamos por dificuldade, mas Jesus venceu por nós, então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Só que nós não estamos vivendo como filhos de Deus. Muitas vezes nós estamos mendigando, estamos deixando de usufruir das bênçãos de filhos.
As bênçãos são para os filhos de Deus. E por que nós não estamos usufruindo das bênçãos dos filhos de Deus? Porque nós não estamos meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós não estamos acreditando que Deus pode realizar os milagres. Deus pode realizar os milagres, porque Ele é o Deus do impossível. É o inimigo que está tentando nos enganar. Abra os olhos do entendimento através da palavra, através do relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, que você pode ter no seu quarto, no seu carro indo para o trabalho, na sua caminhada que você faz. Você pode ter um momento de intimidade com Deus, caminhando, falando com Deus, adorando a Deus. Deus está nos chamando a atenção para a esperança da salvação. Mas nós que somos do dia, que nós somos da luz, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Hebreus capítulo 7, versículo 19 diz: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, desta sorte é inclusive uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa disso, por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra de Deus fala assim: ser fiel até a morte da tia, a coroa da vida. E ao que vencer, dar-lhe uma pedrinha branca no lugar, que só você e eu podemos ver dar a vida. O meu nome, o teu nome já está escrito no livro da vida para entrar na cidade santa. Mas é importante nós sermos fiéis ao que perseverar até o fim. Será salvo. Nós somos salvos. Estamos caminhando para a eternidade. Pois essa é a nossa esperança. Tem dia que nós estamos tão angustiados, atribulados, e a gente fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A vontade de ir embora para lá. Aí Deus fala: ainda não é tempo. Há almas para você ganhar. Há vidas para ser salvas, porque ele tem um filho seu, um parente seu, um tio, alguém da família, alguém que você ama, está perdido e ainda não conhece Jesus e você não quer que ele vá para o inferno. E Deus vai cobrar depois de mim, você não falou do meu amor. Aquela pessoa que você tanto ama, aquela pessoa que está do teu lado e conversa tanto com você e você não falou de mim. Porque Deus nos dá a oportunidade para falar dele. Deus nos dá a oportunidade para testemunhar da grandeza do poder de Deus, porque nós estamos servindo um Deus poderoso, não um Deus pequeno. Só que nós vemos que a palavra de Deus fala: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos das trevas evangelizam. Nós vemos seitas aí se propagando de uma tal maneira aí, e nós que somos filhos da luz ficamos quietinhos. É só fazer uma pesquisa, vamos ver quantas seitas se proliferando no mundo inteiro. Filhos das trevas. Nós somos filhos da luz, precisamos deixar que o Espírito Santo nos deixe para que possamos transmitir a esperança que há em Cristo Jesus. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Nós estamos aguardando a trombeta soar. Porque a morte não avisa o dia e a hora que chega.
Se avisasse, nós íamos nos preparar rapidinho. Mas a morte não avisa, porque pode vir um acidente de carro, vir um caminhão atropelar uma bicicleta. A morte não fala a idade que ele vai levar, se é com 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. A morte não avisa. E nós temos que estar preparados para encontrar com Deus, com o Senhor. O que mais vale a eternidade com Deus do que sem Deus? A eternidade sem Deus é tristeza, é angústia, é trevas. Pessoas que tiveram experiência pós-morte, quando diz que ainda adentrando esses lugares tenebrosos de escuridão, um pavor assumia neles, eles começavam a gritar e ninguém os tirava ali. Nós temos uma passagem do livro do Lázaro que fala sobre isso. A palavra de Deus fala que Lázaro foi consolado, foi para o seio de Abraão. E nós cremos que nossos irmãos que morreram, que dormiram em Cristo, foram para o paraíso e estão aguardando o soar da trombeta. Os mártires em Cristo foram por baixo do trono de Deus. E lá eles clamam, vindo do nosso sangue, porque foram mártires. Aí Deus falou para eles, espera, ainda precisa completar o número. E tem muitos mártires morrendo aí na obra missionária, nesses países onde os cristãos são perseguidos, são presos, são torturados, tiram os órgãos deles sem autorização e fazem transplante de outras pessoas, e tantas coisas que a gente ouve nos noticiários. E nós estamos vivendo uma vida de bênção neste país. O Japão nos dá uma liberdade tão grande de ir e vir. E nós temos que aproveitar essa liberdade para adorar a Deus e glorificar a Deus e testemunhar de Deus, porque Ele é a nossa esperança. Tito, capítulo 2, versículo 13 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Aleluia. Nós temos essa convicção, nós temos essa esperança. E Deus fala para mim e para você, filho meu, da no teu coração. Se entrega totalmente para Deus e deixa Deus te usar como um instrumento poderoso na terra para abençoar a sua família, a sua casa. Quando a minha família é abençoada por Deus, todos nós somos abençoados por Deus. Porque eu venho de casa já feliz, alegre, porque Deus está me abençoando. E eu quero compartilhar essa bênção com os meus irmãos, com a minha família, a família de Deus que nós somos aqui. Somos a família de Deus. Da grande família que toma o nome dos céus. E muitas vezes nós somos tão egoístas, que estamos passando por certas dificuldades, passando por algumas angústias, e não queremos compartilhar com aqueles que são de Deus. É claro que nós temos que ter sabedoria. Com quem compartilhar a nossa angústia, a nossa aflição? Por isso Deus coloca na igreja o anjo da igreja, que é o nosso pastor Inácio Missionário Niélia. Com ele nós devemos compartilhar a nossa necessidade, a nossa angústia, a nossa dificuldade, a nossa necessidade. Nós temos aqui nosso departamento de socorro, que prepara uma cesta básica para aquela família que está precisando de algo. E me diz, não quero encomendar o pastor, não quero encomendar a igreja. Nós somos a família de Deus. E temos que comunicar com os santos a nossa necessidade. Nós somos a família, precisamos ajudar um ao outro. Amando o meu irmão, amando a minha irmã, me ajudando, porque eu peco diferente do meu irmão.
Eu pego diferente da minha irmã. Todos nós pecamos. A palavra de Deus fala que uma mulher foi pega em adultério e levaram para Jesus. E quando apresentaram a Jesus, tentando pegar Jesus em uma causa, e questionando a Jesus, Jesus disse: quem tem pecado, atira a primeira pedra. Saíram todos, ninguém acusou aquela mulher mais. E nós somos especialistas para acusar os irmãos. Estamos fazendo o papel do diabo. Eu tenho que ter o sentimento de Cristo, de orar pelo meu irmão, porque ele está fraco, ele está pecando diferente de mim, ele precisa da minha ajuda. Pastor, a palavra é essa. Deus está nos alertando para nós vigiarmos. Deus está nos avisando que nós temos que ter o sentimento de Cristo, o sentimento de compaixão. Jesus se movia de íntima compaixão pela multidão que havia andando perdido sem pastor. E nós precisamos ter esse sentimento de Jesus em nós. Isso é a natureza de Cristo aparecer em nós. Porque a coisa é fácil. Apontar defeito é fácil. Mas eu preciso orar por meu irmão, pela minha irmã, porque ela está precisando de socorro. Se algum irmão ou alguma irmã chegando em você e compartilhar algo, já ora naquela hora, aquele momento, não espera para depois. Vamos orar agora. E a palavra de Deus fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você realmente tiver um relacionamento íntimo com Deus no teu secreto, como está o teu tempo no quarto secreto com Deus? Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Domingo nós teremos a ceia, momento de comunhão, momento de se alegrar, de poder participar da mesa. E tem crente que não tem prazer de participar da ceia. É tempo de rever os conceitos e dizer: Senhor, me perdoa porque eu estou falhando, estou errando no meu compromisso com o reino celestial. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? A nossa esperança, pela esperança fomos salvos. A esperança não se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Nossos olhos não veem Jesus, mas pela fé nós vemos Jesus na glória, sentado à direita do trono de Deus, intercedendo por nós. Pela fé, eu creio que Jesus está no meu coração e no teu coração. Pela fé, eu creio que Jesus está presente aqui, está dizendo: eu quero te abençoar, meu filho e minha filha. Que é só clamar, só pedir: Jesus, me socorre. E Ele estende as suas mãos de poder e nos socorre. Falei da esperança, boa esperança. Agora, boa obra, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 diz: console o vosso coração e vos conforte em toda boa obra, boa palavra. Então, o foco agora é a obra. O objetivo é que nós, cristãos, façamos sempre boas obras e que valemos boas palavras, demonstremos a fé e a transformação que Deus opera em nós.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. A obra é do Senhor. Nós somos do Senhor para realizar a obra do Senhor. E Deus quer que nós andemos por esta obra. É onde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos plantou, é aí que nós vamos fazer a obra de Deus. E Deus plantou os irmãos neste lugar, para ser edificado com a palavra de Deus que é ministrada pelo nosso pastor. Só que o inimigo, ele começa, aí a gente fala, vamos mudar de ministério, vamos mudar de igreja, vamos mudar de país, vamos mudar de cidade, fugindo da responsabilidade da obra. Deus nos plantou aqui, para produzir fruto aqui. Pastor, nós sempre pegava no caçaitinho, que tinha um pé de micana, e ele plantava e todo ano ele regava, primeiro ano nada, segundo ano nada, terceiro ano nada, no quarto ano foi produzir. Teve paciência. E nós temos que ter paciência. É no tempo de Deus que nós vamos produzir. Quer dizer, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus para realizarmos a obra do Senhor. E por isso nossos pastores zelam pelo ministério de ensino, que é o estudo sabatino, é o culto de terça-feira, é o ETAD. Para que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento, para que Deus os use como um instrumento poderoso na terra. E nós nos acompanhamos. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. E nós temos essa esperança, nós temos essa certeza que Deus vai completar a obra em cada um de nós, e só nós deixarmos Deus fazer. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 13: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, se é de palha, de madeira ou de feno, ou é de ouro ou de prata. Isso vai depender do teu relacionamento com Deus. E Deus vai te mostrar como praticar as boas obras. Primeiro Coríntios 3, versículo 13 diz: em tudo que seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Paulo escreveu a Coríntios. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez para o Senhor. Então esta palavra vou trazer para os irmãos: a boa esperança, a boa obra, e a terceira, a boa palavra. A boa palavra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17: console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Boa palavra. Quando nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 1, Tessalonicenses, Paulo escreve assim: meus demais irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também
em vós. Nós, como cristãos, como crentes, devemos orar pelo nosso pastor, orar pelos obreiros, para que eles tenham boa palavra, para que a palavra que os obreiros venham trazer na igreja, no evangelismo, no testemunho, na edificação, na consolação, seja uma boa palavra. E se nós não oramos pelo nosso pastor, se nós não oramos pelos obreiros, se nós não oramos pela nossa família, se nós não oramos pelos santos, nós estamos errando. Isso demonstra que nós não estamos tendo o nosso secreto com Deus. Se tiver um secreto com Deus, é 2 minutos, 3 minutos. E Deus quer que você gaste tempo no secreto. Porque nós gastamos 4, 5 horas na internet, no filme, no game, nos jogos, nas diversões, nos passeios. Mas em relacionamento com Deus, Deus quer que nós gastemos mais tempo com Ele, relacionando mais com Ele, ouvindo mais dEle. Porque a oração não é um monólogo, é um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Como Deus fala comigo? Através da palavra, através do louvor, através de um sonho, através de uma criança, através da natureza. Deus fala através do seu espírito, no meu coração. Ele comunica as suas verdades. Quando nós damos liberdade, porque se nós colocarmos a dúvida, colocarmos a incredulidade, nós bloqueamos Deus falar conosco. Porque nós falamos, será que é Deus que está falando? Deus fala que estão presentes. Deus está falando algo com cada um de nós aqui. Agora cabe a mim ou você aceitar ou rejeitar. Se eu aceitar, eu vou colocar em prática o que estou ouvindo. E vou obedecer a palavra. Mas se eu rejeitar a palavra, o profeta já falou isso. Deus falou para o profeta, você vai falar, mas o povo não vai te escutar. E está acontecendo no dia de hoje. Deus tem usado vários profetas, vários pastores, para comunicar as verdades, e as pessoas estão ignorando. Está achando que não vai acontecer. Mas a trombeta vai soar. Os que lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro vão subir no arrebatamento. Mas aqueles que rejeitaram a palavra, chegando na igreja, cadê os salvos? Cadê os crentes? Foram embora. Vão lamentar e vão chorar. Cadê o pastor? Foi embora, cadê? Porque a trombeta vai soar. Está escrito na palavra e vai se cumprir. Ah, mas faz anos que eu ouço que Jesus vai voltar e não voltou até agora. Mas para alguns já voltou, estão dormindo em Cristo. Que já cumpriram o seu papel na terra de evangelizar, de pregar, de testemunhar e estão dormindo, estão aguardando agora a esperança do arrebatamento. Então a palavra, ela conforta, ela alegra. A preocupação deprime o coração do homem, mas uma boa palavra dá alegria. Em Isaías capítulo 50, versículo 4 diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, quer dizer, palavra de sabedoria, para que eu saiba dizer ao seu tempo, quer dizer, para que eu saiba consolar o cansado, ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, para que ouça como aqueles que aprendem. Graças a Deus, nós acordamos toda manhã e agradecemos a Deus. Então, que os irmãos possam colocar em prática. O Senhor Jeová me deu palavras de sabedoria para que eu saiba consolar o cansado. E uma boa palavra. Quando nós estamos ligados no trono da graça, Deus dá a palavra. Como um companheiro de trabalho que está do teu lado passando uma angústia tão grande, Deus manda você dizer para a pessoa uma palavra de conforto, uma palavra de consolação.
Como é que você sabia isso? Foi Deus que me comunicou que você está precisando dessa palavra. Quando você coloca um versículo com a pessoa que está do teu lado trabalhando, que Deus te deu, a pessoa lê e fala, que palavra maravilhosa. Deus pode dar através da escrita, ou Deus pode usar os teus lábios para comunicar algo para alguém que está do teu lado precisando de uma palavra de consolo. O termo boa palavra é usado para descrever uma palavra de conhecimento e consolo dada por Deus para quem tem sede de entender. Deus quer usar a cada um de nós com uma palavra. Jesus pede que o Pai conforte o coração dos crentes e lhe dê forças capacitando-as a perseverar na fé e nas boas obras e a palavra. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 diz: retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo escrevendo a Timóteo, aconselhando a Timóteo, que serve para mim e para você hoje. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E nós estamos ouvindo esta palavra. Se você não quiser aceitar o que estou falando, não tem problema. Leia a palavra no teu secreto, se relacione com ele, ele vai te revelar a palavra e ele vai falar: filho, obedeça. Tenho certeza. Ele vai falar: filho, obedeça a minha palavra. Que esta palavra, a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade neste lugar. Se eu rejeitar a palavra, cuidado. Ele te ama muito, cara. Ele disse: filho meu, ai meu Deus, coração. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim: e nisto vocês mesmos devem ser para eles um exemplo nas boas obras, que tudo que você fizer revele o seu amor pela verdade. No ensino, seja íntegro e sincero. Sua linguagem deve ser tão sensata, equilibrada, que alguém quiser questionar, sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo que você diz. Quando você consola com a palavra, quando você orienta pela palavra, quando você conforta pela palavra, não tem como ser questionar a pessoa que crê com nós, porque nós somos chamados para falar a palavra. Jesus já disse para mim, para você: ide por todo mundo e pregue o meu evangelho. E quando nós falamos a palavra de Deus, a palavra é para edificar, a palavra de Deus é para exortar, a palavra de Deus é para transformar, a palavra de Deus é para limpar. E quando nós recebemos a palavra de bom grado no coração, e você diz: eu creio, Senhor, quero, Senhor, ser um instrumento de bênção na tua casa, na tua obra, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, nos meus projetos. Então vai lá e fala: quando você tem algum projeto, você ora a Deus, apresenta o Senhor vai dizer sim, não, espera um pouco. É só estar sensível à voz de Deus. E o mestre nos dá um grande mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 36 diz assim: e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tem crente que não tem palavras
edificação, palavra de adoração, palavra de gratidão. Tem crente que tem palavra de novela, de filme, de games, de jogos, de viagens. E nós temos que ter palavras de vida eterna. Palavra que traga esperança, palavra que traga cura, palavra que traga libertação, palavra que transforma. E para isso acontecer, eu tenho que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Como o salmista escreveu, meu coração ferve de palavras boas. Para que o meu coração ferva de palavras boas, que eu tenha um coração cheio de palavra, é necessário meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Salmo 1. Nós temos feito isso. Deus sabe quem está meditando e quem não está. Deus sabe quem está lendo e quem não está. Deus sabe quem está estudando e quem não está. Deus sabe todas as coisas. Não adianta esconder. Eu não vou apontar aqui, não estou apontando. Estou falando que Deus está falando. Que Deus sabe. Deus conhece o meu coração. Deus sabe. Se Ele pesar na balança, como eu estou diante de Deus, será que eu vou ser achado em falta? Não preciso me responder. Pensa, analisa. É tempo de meditar, é tempo de reflexão. Senhor, eu estou falhando, me ajuda, me socorre, e Ele vai nos ajudar. Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Estou falando 3 pontos importantes: boa esperança, boa obra, boa palavra. Pois irmãos, medite em casa. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 a 17. Concluindo, o cristão salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo tem 1000 motivos para ter esperanças, 1000 motivos para praticar as boas obras, 1000 motivos para pronunciar boas palavras. Vamos colocar em pé. Lucas capítulo 6, versículo 45, ensinando: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala o que está no coração. Como está o teu coração? Cheio de palavra, cheio de angústia, cheio de ira, cheio de timidez, cheio de vergonha? Como está o teu coração? Nós temos a boa esperança, nós temos a boa obra, nós temos a boa palavra. Palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus no teu coração, começa hoje. Começa hoje. Se você diz, eu não sei, eu não consigo, faça o ETAD. Estude a revista Sabatina. Faça o discipulado de novo. Que a palavra de Deus está sendo revelada. E quando a palavra de Deus é revelada diante dos teus olhos, você fala, eu vou obedecer, eu vou praticar, eu quero realmente ser como Cristo. Nós vamos orar. Eu não vou chamar os irmãos aqui para frente, mas o meu desejo é ver os irmãos cheios do Espírito Santo. O meu desejo é ver os irmãos sendo batizados com o Espírito Santo. O meu desejo é ver os irmãos falando em mistério por Deus. O meu desejo é ver os irmãos sendo usados por Deus como instrumento de Deus na terra para a glória dele. Jesus pagou o preço pela tua alma. Jesus pagou o preço pela tua vida. Ele quer realizar grandes obras na tua casa. Creia que Ele pode realizar. Que a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus.